Muito boa tarde, seguidores da página Ecoando a Voz dos Mártires. Aqui Déia Fernandes, começando mais uma live nessa quinta-feira. Já estou até perdida, gente, de data, de tudo, estou perdida. Muito boa tarde para aqueles que ainda não me conhecem, que estão aparecendo agora aqui na página. Meu nome é Andréa, conhecida aqui das redes como Déia Fernandes. Sou advogada internacionalista, jornalista. Perdão, gente, a garganta está sempre problemática. E advogada, jornalista internacionalista e presidente da ONG Ecoando a Voz dos Mártires, que é uma instituição de direitos humanos no Brasil que trabalha a pauta, uma das pautas, né? São várias pautas, e combate às violações de direitos humanos, perseguição religiosa no mundo muçulmano. Tá? Nós temos trabalhado essa pauta há alguns anos aqui no Brasil e a gente nunca imaginou que iria chegar o tempo em que a gente ia ter que defender não apenas os cristãos que são perseguidos no mundo muçulmano, os cristãos, os homossexuais, as minorias Shabak, as minorias Yazidis, os próprios muçulmanos xiitas, que são minorias em alguns países muçulmanos. A gente nunca imaginou que iríamos sair daquele mundo de perseguição que está fundamentado na Sharia, né, ou na Sharia, né, como queira, a lei islâmica, e de repente a gente descobre que nós já estamos vivendo isso aqui no Brasil, perseguição, porque a Sharia já está sendo seguida por alguns membros do judiciário que não têm conhecimento, porque, gente, o grande problema no Brasil é porque muitos promotores, juízes, não sabem nada do Islã. Então, e a esquerda está, aliás, é bom deixar claro isso, porque eu vou trazer denúncias muito sérias sobre o conluio da esquerda no Brasil com o Islã para perseguir cristãos. Então, é um assunto sério. Eu estou agora abrindo aqui o notebook. Eu quero já dar boa tarde a todo mundo que está entrando. Aqui pelo celular não consigo ver, por isso eu estou abrindo aqui para acompanhar o que vocês já estão comentando. Então, eu peço a você que está assistindo essa live agora que nos dê um apoio. É um caso sério, muito grave, de perseguição a cristão, perseguição a um pastor aqui no Brasil, e eu preciso do apoio de vocês para dar visibilidade a essa causa. Sabe por quê? Se esse pastor for condenado, e quem tá no meio disso tudo é a entidade islâmica que tem muito dinheiro para processar e para chegar até o STF, então há um risco de se formar um grave precedente para que nenhum cristão no Brasil possa criticar o Islã, possa criticar o seu profeta. Então eu queria pedir a vocês que, por favor, compartilhem essa live com o maior número de pessoas possível, porque há uma união, tá, de membros da ideologia de esquerda que estão no judiciário com a entidade islâmica e com parte da OAB, porque eu já falei isso aqui, tá? Já foi anunciado pela OAB que ela ia ajudar, né, entidades muçulmanas a combater, né? A OAB seria um arauto para combater a intolerância religiosa. Então, o que seria intolerância religiosa? Intolerância religiosa, no sentido da Sharia, da lei islâmica, que a OAB abraçou e que alguns membros do judiciário também estão abraçando, essa intolerância diz respeito ao seguinte: não quer dizer que eles vão te processar ou tomar qualquer postura judicial contra você porque você está tentando impedir um muçulmano de professar a sua fé.
Não é isso, porque a intolerância religiosa é isso. A intolerância religiosa é o que acontece lá nos países muçulmanos. É o que acontece na Arábia Saudita, por exemplo. Na Arábia Saudita não existe uma igreja. Uma igreja. Não existe uma igreja cristã, não existe uma sinagoga, não existe um terreiro de candomblé, nem pensar terreiro de candomblé, né? Não existe nada disso lá. Na Arábia Saudita, se você, como cristão, ousar achar que tem o direito de orar dentro da sua casa e algum muçulmano vizinho teu, porque tem muito trabalhador, imigrante, cristão, principalmente da Ásia, principalmente desses países asiáticos pobres, que mandam muito imigrantes, e a maioria, inclusive Filipinas, e a maioria é cristã, quando os vizinhos lá, porque eu quero deixar claro que a intolerância religiosa, já que há uma jihad jurídica aqui no Brasil, taxando cristãos de intolerantes, né? Então é bom a gente explicar o que vem a ser uma intolerância religiosa para as pessoas terem noção do que é a Sharia e do que ela impõe aqui já em território brasileiro. Então, vamos deixar muito claro. Então, na Arábia Saudita, se o teu vizinho souber, por um acaso, que você está orando, isso é uma atitude individual. A Carta das Nações Unidas, fajuta, tá? Que finge que defende direitos humanos, mas não defende porque aceitou a tese de direitos humanos lá do mundo islâmico, que é desumanizante. Tá? Então, na Carta de Direitos Humanos se entende que todo ser humano, por ser... Muitos acreditam que o teu bem é um ser espiritual, né? E ainda que você não acredite, há toda uma legislação internacional, e aqui nacional também, que dá aos seres humanos o direito de exercer a sua fé de forma livre, de ter liberdade de crença, de ter liberdade de culto. Isso está lá na ONU, mas os países islâmicos, e qualquer dia eu vou falar melhor sobre isso, eles já têm uma carta própria, tá? Eles já têm uma carta própria de direitos humanos, de acordo com a Sharia, e com base nessa carta, eles têm o direito que a ONU e a comunidade internacional permite que eles exerçam de, por exemplo, decapitar traficantes, decapitar oponentes políticos, né? Decapitar, ou melhor, cortar línguas. Você sabia que na Arábia Saudita, que faz parte aí, em muitos momentos, de entidades, ou melhor, de funções na área de direitos humanos, lá Cadê? Eu estou entrando aqui, gente. Vou entrar aqui agora. Lá na ONU, pois bem, Arábia Saudita, toda essa desumanização que a Sharia representa, a lei islâmica, tá, representa, nós vemos no Irã. No Irã, os homossexuais são enforcados em guindastes. Isso é visto por todo mundo. E eles fazem questão de usar o terror para paralisar as pessoas e impor esse modo perverso de punição contra quem não segue corretamente, sendo muçulmano ou não, a lei islâmica. Então, nos países muçulmanos não há intolerância religiosa, porque nos países muçulmanos você não tem o direito de exercer a sua fé livremente. Já tem país muçulmano que tem até templo religioso, né? A gente sabe que alguns têm templos, mas a gente sabe também do tipo de perseguição que é feita em relação aos religiosos. Eu vou dar um exemplo. No Egito, que é considerado moderado, existem sim templos religiosos, né? De coptas e tudo mais, existe, né? É reconhecido, porém, tem um detalhe. Se o templo for destruído de vez em quando, assim, alguns muçulmanos não aceitam muito a presença dos coptas lá e destroem os templos e tudo, ou aqueles cristãos que tiveram o templo destruído não podem mais construir. Porque o próprio governo arruma um jeito, sabe? Usa toda uma burocracia para impedir
que isso aconteça. E é por isso, querido, que entidades globalistas, eu não estou dizendo entidades sérias, tá? Não estou falando entidade séria, entidade que fala a verdade, porque hoje a gente não tem números reais. Volto a repetir, eu fiz uma live ontem de mais de 3 horas, tá, de duração, com a minha querida amiga Cláudia, no canal Nunca Te Contaram, mas eu conto, tá? E lá eu trouxe N situações, principalmente sobre a relativização, a mentira que envolve. Pessoal entrou daí, deixa eu dar um alô para vocês. Querida Andréa Ângela, é verdade, Andréa, tá ficando feio mesmo para os cristãos. Leilane Duarte, quando o Islã for grande, come à esquerda, é verdade. Hoje eles estão usando a esquerda, mas no futuro eles estão comendo mesmo, é pura realidade. Então, o que a gente está vendo, voltando aqui à live de ontem, então eu trouxe, mostrei a manipulação que entidades, inclusive cristãs, estão fazendo com números, porque as entidades cristãs estão aceitando os pseudonúmeros verdadeiros de perseguição a cristãos baseados no relatório de professores, de acadêmicos, desse pessoal das universidades europeias, principalmente, que recebem uma grana pesada os petrodólares, os famosos petrodólares, de países islâmicos terríveis. Então, hoje, querido cristão, se você for preso no Brasil, se você for processado no Brasil, fique sabendo, o mundo não vai saber, porque entidades, inclusive evangélicas, né, entidades cristãs, mascaram a perseguição. Eu vou te mostrar um exemplo rápido, porque eu quero falar sobre o caso do cristão perseguido no Brasil, que está sendo processado aqui, né, por causa do apoio que está recebendo da esquerda no campo no judiciário. Tá? E eu, essa semana, ainda vou fazer também um artigo. Vou também ingressar com requerimento lá no Ministério dos Direitos Humanos. Desculpa, gente, garganta. Mas, perdão, começou a dar crise aqui. Olá, boa tarde, minha querida Liliane. Muito boa tarde, minha querida. Muito boa tarde a todo mundo que está entrando aí. Eu preciso que essa live chegue ao maior número de pessoas possível. Então, já até me esqueci aqui o que eu estava falando, mas tudo bem, vamos continuar aqui. Quando eu começo a tossir, em live a gente fica nervosa, aí perde a cabeça aqui. Mas voltando aqui. Então, você não vai ser nem mesmo um número de perseguição. O dia que a entidade muçulmana conseguir o que eles estão fazendo lá no exterior, em países muçulmanos, que é prender cristãos, tem muitos cristãos presos porque exercem a sua fé e outros porque ousam apontar as incoerências e as violações diversas, as violações de direitos humanos que existem na doutrina islâmica ortodoxa. Então, você no futuro, se for processado, se for preso, querido, você não vai ser nem um número, nem mesmo um número. Sabe por que você não vai ser nem mesmo um número? Porque, por exemplo, Portas Abertas, que é a maior instituição religiosa mais renomada que trata sobre perseguição religiosa. A Portas Abertas, mesmo tendo capacidade, são mais de 60 anos trabalhando nessa temática, Portas Abertas, ela mantém apenas o que a gente chamaria de monitoramento, mas não é um monitoramento real, não é um monitoramento que representa o que está realmente acontecendo nesses países, mas, apesar de ser mais de 100 países que perseguem cristãos, mais de 100 países perseguem cristãos no mundo. Portas Abertas só apresenta os 50 países que mais, na visão deles, que mais perseguiria os cristãos. Portas Abertas, apesar de ter uma estrutura grande de trabalho em diversos países no mundo, continua apenas apresentando os 50 países que mais perseguem, porque essa é uma forma de não trazer a realidade
da perseguição no mundo, porque se trouxer cristão, crente, você vai ficar desesperado, porque a situação é muito séria. Então eles começam dos 50, tem mais. Como a direção de Portas Abertas é progressista e sempre acusou Israel pela desgraça que acontece com os cristãos lá, perseguidos por lideranças palestinas e por palestinos, por exemplo, em Belém, em todos os territórios palestinos, o que ocorre? Para mascarar a perseguição palestina, porque Portas Abertas é progressista, eu estou contando isso, queridos, para vocês saberem, e isso é só o início da live, para vocês saberem que o cerco fechou. A agenda globalista já está calando a boca dos cristãos, está perseguindo Israel. Então, Portas Abertas colocava a culpa em Israel por causa da perseguição que os cristãos lá em Belém, em territórios palestinos, passavam. Perseguição essa que não era soldado israelense que fazia, não era governo israelense que fazia, tá? Lá em Israel, você não é preso por ser cristão, tá bom? Você não é perseguido por ser cristão. Mas, Portas Abertas, vendo palestinos perseguindo cristãos, o que fazia? Simplesmente acusava Israel. Eles perseguem por causa de Israel. Aí o que ocorre? Quando fui nessa última lista de perseguição agora, tá? Essa última lista. E eu depois vou fazer uma live falando mais sobre isso, tá? Sabe o que fizeram? A Portas Abertas aí, que milita contra Israel. É louco falar isso, mas é verdade. Milita contra Israel. Portas Abertas simplesmente retirou os territórios palestinos da lista dos 50 mais, para você nem imaginar as desgraças que os cristãos passam lá. Porque Israel não, porque Portas Abertas está fechada com a ONU. E para fechar com a ONU, você tem que ser globalista. Querido, você que é cristão, tá? Eu não costumo, vocês sabem que eu não costumo falar de Bíblia, de religião aqui, fé, nada disso, né? Eu falo, às vezes uso em contexto. Então, como eu estou me direcionando muito aos cristãos ultimamente, e cristão está sendo perseguido aqui em processo com apoio aí de alguns entes do judiciário, então, querido, fique sabendo, para você ter voz na ONU, tá? Você, uma instituição que não faça parte, né, de todo o corpo administrativo da ONU, querido, você precisa ser globalista, senão eles não te aceitam lá, isso é óbvio. Aí eles tiraram os territórios palestinos da lista de perseguição, tá? E o lindo é que teve um site, eu gostei muito desse site, é o site, eu até vou dizer para vocês, porque geralmente os sites evangélicos do Brasil, geralmente não vou falar geralmente, mas alguns, né, eu não quero ser injusta, infelizmente não trazem assim determinadas denúncias. Se você for denunciar esses absurdos como eu denuncio, você é censurado, você é boicotado, você não pode publicar artigo. Eu já fui censurada em site evangélico porque fui postar artigo mostrando o progressismo que existe no Ministério dos Direitos Humanos. Aí disseram, não, você está perseguindo. Eu tinha todos os links, todas as provas, mas eu estava perseguindo. Então, eu quero dar parabéns ao site Exibir Gospel. Maravilhosa matéria que eles fizeram, mostrando os países, quais os países enfrentam perseguição, mas não estão na lista de Portas Abertas. E aí eles colocam os territórios ocupados, que apesar de não ser país, eles estão lá na ONU. Então, em tudo quanto é pasta lá da ONU, porque esquerda e as entidades islâmicas, né, estão todas unidas nesse propósito. Então, eles têm lá assento na ONU, né, como país, não como país integrante oficialmente, né? Aí o que acontece? Portas Abertas retirou Palestina, apesar de ter aumentado a violência lá. Aí eu pergunto, gente, como é que pode? Retira a Palestina, mas aumenta a violência. Alguém pode explicar isso? Vocês estão entendendo o que está acontecendo no mundo? E é dentro dessa perspectiva de que intolerância religiosa
não é criticar a religião. Não é, inclusive, fazer chacota com religião. Sabe por que não é? Porque o pessoal LGBT coloca Jesus crucificado. Trans, foi uma transexual. Eu li os artigos da época, as matérias. Quem o movimento LGBT colocou numa parada gay, tá? Crucificada lá, em cima escrito LGBTfobia, quer dizer, comparando o martírio de um símbolo sagrado da fé cristã no Brasil com a morte, o assassinato de homossexuais que não se dá por base religiosa, como acontece no mundo muçulmano. Aqui os homossexuais que são mortos é por diversos motivos, porque todos eles entram nas estatísticas, mas nem todo homossexual no Brasil é morto por causa do seu... ou melhor, por causa de religião. Nem todos não. Nenhum homossexual do Brasil é morto porque um cristão fala: a Bíblia manda matar, eu vou matar. Isso não acontece no Brasil. Então, jamais poderia colocar ali Cristo, crucificar um transexual no lugar de Cristo, porque o homossexual não sofre martírio no Brasil. Não sofre. Quem agride, mata homossexual, não agride, mata porque a Bíblia manda. Então, isso não dá problema no Brasil, né? A gente sabe que fazer chacota, a Porta dos Fundos está toda hora fazendo chacota com Jesus, não dá. E eu já dei a minha opinião sobre esse assunto, tá? Porque eu prefiro que faça chacota com símbolos cristãos do que cristãos irem para a cadeia, eu prefiro, tá? Do que cristãos irem para a cadeia ou pagar indenizações vultosas porque criticou o Islã. Não é porque fez chacota, como o pessoal faz aí, não. É porque criticou o Islã. É coisa muito mais séria. Então, intolerância religiosa, eu preciso entrar nesse conceito para deixar claro como eles relativizaram os conceitos. E boa tarde a todo mundo que está ingressando aí nessa live. Muito boa tarde. Pois é, a Liliane está falando que a Portas Abertas foi a maior decepção. Eu já há algum tempo eu sei o que é Portas Abertas, tanto é que eu não divulgo material de Portas Abertas, porque eu não divulgo material que eu sei que é manipulado, que não traz a verdade, eu não divulgo. Respeito os voluntários, os missionários que trabalham para Portas Abertas, respeito, porque muitos deles, ou a maioria, né, passa por perseguição e pode ser morto, é ameaçado, são pessoas que amam os seres humanos. Então, eu faço uma separação. A instituição é comandada pela esquerda, isso é execrável, mas o pessoal que trabalha em campo, os missionários, esses fazem por amor essa obra. Então, eu faço muita distinção em relação a isso. Mas eu sou uma entidade de direitos humanos, eu não vou trazer para vocês dados manipulados. Eu não vou dizer para vocês, com milhares de cristãos sendo mortos a facão, sendo queimados vivos lá na Nigéria, milhares, e de repente eu vou falar para vocês: olha, o número da perseguição foi 4.305. É isso, querido. Portas Abertas diz que no ano passado só 4.305 cristãos morreram. Fala sério. Me desculpa, Portas Abertas. Vocês têm Bíblia, vocês sabem aí que na Bíblia, já que vocês dizem ser cristãos, a direção diz ser cristão, cara, pega a Bíblia. A Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo. Por que vocês vão continuar mandando para a galera que não sabe nada de mundo islâmico, de mundo comunista, de perseguição, que não lê jornais, que não pesquisa, que não sabe que Portas Abertas está vinculada a uma entidade globalista, cujo principal cabeça é amigo íntimo do Papa? Pelo amor de Deus! Portas Abertas vinculada à ONU e Papa, pelo amor de Deus, acorda! Acorda, igreja. Vocês que, né, de vez em quando, alguns evangélicos vão lá, dão de pau em católico, né? E esquece que as principais entidades evangélicas estão lá com o Papa, que os próprios católicos sérios, que eu tenho muitos amigos católicos sérios, que denunciam noite e dia o Papa. Então, muitos, e eu creio que até a maioria dos católicos, denunciam o Papa pela agenda pernóstica que ele representa, tá?
de repente eu vejo evangélicos que estão lá e portas abertas. Eu vou mostrar o trabalho. Gente, só na Nigéria morre muito mais que isso. Para com essa história. Então eles já jogam só 50 países para não pegar o mundo inteiro, porque pegar mais de 100 países e mostrar o que acontece lá, talvez acordasse os cristãos, né? Mas voltando aqui para o Brasil, eu já vi que entrou o pessoal legal aí. Boa tarde a todo mundo. Moisés, meu lindo, que bom que você está compartilhando. José Amaral, né? Muito boa tarde, José Amaral. Muito boa tarde a todos vocês que estão ingressando aí nessa live. Bom, o que aconteceu? Essa madrugada eu estive conversando com o pastor João Martinez. Ele mandou um zap para mim, era 2h pouca da manhã. Esse horário eu ainda estava estudando, lendo, e me pediu 1000 perdões. Eu falei, pastor, não tem problema não, que eu durmo mesmo só 4, 5 horas da manhã. E, gente, assim, o que eu ouvi é de aterrorizar, e eu vou escrever um artigo sobre isso, a gente vai dar visibilidade. Mas a primeira coisa que eu perguntei ao pastor, porque eu sei que tem pastor, youtuber, que tem um bom número de pessoas no seu canal, eu não lembro o nome dele agora. Quem souber, coloca aqui, porque eu quero parabenizar aos pastores, youtubers que estão dando voz a esse pastor perseguido. Então, eu não quero ser injusta. Tem pastor que falou sobre o caso dele, e eu quero trazer esses nomes porque são pessoas que merecem ser reconhecidas, merecem ser honradas, né? Então, como o caso do pastor já é bem conhecido, quero agradecer ao pessoal maravilhoso, Zé Atento, meu amigão do Lei Islâmica em Ação, minhas queridas do Turquia Sem Véu, Julie, a gente tem que fazer uma live, amada, a gente tem que fazer uma live. Quero agradecer a Turquia Sem Véu maravilhoso, com esse trabalho maravilhoso, enfim, há várias entidades, há várias pessoas, há vários ativistas que estão usando as suas redes para dar voz a esse pastor que está sendo perseguido pela jihad jurídica aqui no Brasil, tá? E conversando com ele, a primeira coisa que eu perguntei, já que o assunto é público, o processo está em segredo de justiça, mas o assunto é público, já caiu nas redes. Aí eu perguntei, né? Porque eu sei que o pessoal do Ministério dos Direitos Humanos anda vindo aqui. Ai, gente, que bom. Olha como eu estou importante. Até a diretora Marina Heidel veio no meu Facebook. E aí, por um acaso, tá? Dias depois, né? Teve simpatizante aí do pessoal, né? Que acha que Dia do Orgulho Gay é maravilhoso, que também foi lá. Aí, por um acaso, minha página não, um post que eu fiz convidando a professora para escrever sobre a homofobia islâmica, né? Porque ela nunca escreveu sobre isso, ela tem vários artigos, essa que é a diretora que está lá no Ministério dos Direitos Humanos. Aí, de repente, sumiu. O Facebook me acusou de bullying, né? De bullying. Eu estou promovendo bullying, aí arrancaram, né? Mas eu vou fazer artigo sobre isso, não tem problema. Então, eu conversando com o pastor, né? Eu perguntei, vem cá, você recebeu algum contato, ou melhor, você recebeu não, alguém do Ministério dos Direitos Humanos entrou em contato com você? Porque eu, quando estive em Brasília, eu levei esse assunto também, já levei por lá, tá? Já tem político sabendo disso, isso está sendo falado nas redes. Será que a Damares, que falou que iria para a porta de escolas, lembra, gente? Isso tá por aí, não tá? Ela disse que iria para as portas das escolas se fosse para defender homossexuais que fossem de alguma forma afrontados, né? Ela não ia admitir isso, tá? Parabéns, Damares, é por aí mesmo. Você não pode aceitar. E eu estou falando sério, porque eu uso muito de ironia, né? Mas agora eu estou falando sério. Eu parabenizo toda ação que seja para socorrer vida. Então, se a Damares souber de uma escola onde homossexual está sendo atacado, né? Ou está sendo ridicularizado, que cada um tem seu direito de escolha a viver como quer, beleza, Damares. Você pode ir sim para as portas. O teu discurso populista, porque aquilo ali foi, né? Populista não, militante. Não é populista, é militante, porque foi um discurso militante, porque você não vai.
Para de conversa fiada porque você não vai. Agora eu pergunto, ela diz que vai para a porta de escola defender a comunidade LGBT. Beleza, nada contra, está de acordo com a lei, valeu. Agora, por que você não vai para a porta da ANAGE? Damares, deixa eu te dar uma aula aqui. Você sabe o que é a Associação Nacional de Juristas Islâmicos? Damares, você sabe o que é? Desculpa, gente, eu perguntei ao pastor se o Ministério dos Direitos Humanos da ministra terrivelmente cristã, se já tinha entrado em contato com ele. Não entrou. E não entrou. E Damares já sabe o que está acontecendo. Então eu quero mostrar para a ministra que não cuida de direitos humanos, que não está nem aí para preso político, e muito menos vai se preocupar com preso pastor, né? Está aqui, querida. Sabe o que é a ANAGE? A ANAGE é a Associação Nacional de Juristas Islâmicos. Sabe para que serve a ANAGE, Damares? Você não vai para a porta, eu duvido, eu desafio você a ir. Você vai para defender a tua fé? Você vai para defender o pastor que está sendo processado injustamente? Tá aí, gente. Olha aqui, a ANAGE é essa associação. Sabe para que serve? Vai lá no link. Vai no link da ANAGE. A ANAGE diz que é constituída por juristas islâmicos, objetivando a defesa judicial da comunidade muçulmana brasileira e agindo contra a intolerância religiosa. Bom, eles estão para defender a comunidade muçulmana. Legal. Se algum muçulmano for atacado em sua fé, legal, ANAGE, processa mesmo. Se algum templo muçulmano, alguma mesquita for atacada, que ninguém vai fazer isso cá entre nós, né? Mas se acontecer, eu ainda não ouvi. Alguém ouviu falar de alguma mesquita, como aconteceu com a sinagoga lá no sul? É a sinagoga que a imprensa diz que foi vandalizada, mas não foi um ataque terrorista. Tentaram queimar, incendiaram a sinagoga. E não estou dizendo quem foi, tá? Eu não vou acusar nem muçulmano, nem esquerda, nem ninguém, tá? Não vou fazer acusação, porque como advogada, eu sei que a gente só pode acusar quando tem prova. Ninguém sabe quem fez aquilo, né? Mas sinagoga no Brasil já é queimada, só não foi totalmente por sorte, tá? Terrorismo, isso foi terrorismo, porque tinham palavras de ódio contra judeus. Mas, e você também não foi para a porta de sinagoga, né? Não, se bem que na época você era só militante que ia para as igrejas dizer que ia combater ideologia de gênero e militância LGBT. Na época, né? E que dizia que amava Israel. Mas você vai para a porta da ANAGE porque eles dizem que fazem defesa judicial da comunidade muçulmana, isso está certo. Se algum muçulmano for atacado, beleza, a ANAGE vai. Aliás, a ANAGE, se algum muçulmano for atacado, me avisa, ANAGE, porque eu vou trazer. ANAGE, eu faço algumas defesas de muçulmanos que vocês não fazem. Muçulmano, por exemplo, homossexual que é morto lá no Irã, né? E que é sentenciado, os muçulmanos que são sentenciados pela Arábia Saudita, sabe? ANAGE, eu trago aqui, eu mostro a dor deles, eu digo que ninguém pode ser assassinado porque não crê no Islã, porque abandonou o Islã ou porque é homossexual. Então, ANAGE, se muçulmano for perseguido no Brasil, perseguido mesmo, tá? Atacado, né? Xingado, ofendido, traz para mim, queridos. Se alguma mesquita for queimada, como aconteceu com a sinagoga, traz para mim. Eu vou levar Damares Alves, eu vou levar presidente a quem for, queridos. Pode trazer. Só que tem um detalhe. Aqui vocês dizem que vocês agem contra a intolerância religiosa. Se for mesmo, beleza. Só que no caso aqui do pastor João, não foi isso que aconteceu. A Associação de Islâmicos, e eu quero abrir um parênteses aqui para dizer o seguinte, queridos, existe alguma associação evangélica, ou melhor, Associação Nacional de Juristas Evangélicos que trabalham para ajudar, socorrer os cristãos que já são perseguidos no Brasil? Existe, ou para defender as pautas conservadoras cristãs? Alguém pode me dizer se existe alguma associação nacional de juristas evangélicos? Porque se existir, eu vou trazer aqui o trabalho deles, porque até agora se existe, eles não apareceram para defender o pastor. E a única associação que eu conheço é a Anajure. A Anajure, né? Aliás, eu vou entrar até aqui no site agora da Anajure. Tá aqui a Anajure. Gente, a Anajure é formada só por bambambam.
A Anajure só tem juiz crente e outros membros do judiciário. Tem um monte de advogado. A Anajure está no Congresso, a Anajure, gente, a Anajure, ela inclusive se une aos muçulmanos lá no Congresso para defender algumas pautas de interesse da comunidade islâmica, né? A Anajure, ela é tão multiculturalista, né, que eu já vi, ninguém me contou, eu já estive numa votação de cunho religioso em que a Anajure se posicionou. Beleza, Anajure, vocês têm o direito de ser multiculturalista, beleza. Então, o site deles é enorme, é muito interessante, né? Eles falam toda hora de direito e religião e tudo mais. Eu vou colocar o site deles aqui para vocês verem, porque o site não está muito fácil de ver o objetivo como está no site lá dos islâmicos. Mas olha o que eles dizem aqui. Associação... não, desculpa, gente. Eu perguntei se tinha uma associação nacional, perdão. Hashtag ironia. Existe sim. Existe, ninguém precisa mais me falar. Existe a Associação Nacional de Juristas Evangélicos. Ai, meu pai do céu. Ninguém precisa mais trazer, não. Para vocês terem uma noção. A Associação Nacional de Juristas Islâmicos botou para quebrar em cima de um pastor. Mas a Associação Nacional de Juristas Evangélicos, só com gente top, que está todo dia lá no Congresso, e que tem... Gente, eles têm contato no mundo inteiro. Eles têm contato no mundo inteiro, são poderosos sim. Eu perguntei, pastor, o que a Anajure está fazendo por você? Anajure, já fiz alguma carta aberta à Associação Nacional dos Juristas Islâmicos? A Anajure já levou esse assunto para o Congresso. A Anajure fez uma notinha de apoio. A Anajure fez isso? Gente, aí ele me disse que não. Que a Anajure disse que se ele precisasse de algum apoio jurídico, que ele já tem. Anajure, vocês têm juristas importantes. Vocês sabem que o pastor está com um excelente advogado. Parabéns, inclusive, ao advogado aí do pastor. Tá? Ele não precisa de apoio jurídico. Ele precisa que isso seja publicizado e que sejam tomadas medidas, inclusive... Perdão, está caindo aqui a conexão, tá, gente? O que ele precisa é de entidades evangélicas, pastores renomados, se posicionando, inclusive a Anajure, se posicionando abertamente contra a jihad jurídica. É isso que ele precisa. Então, vejam bem, a Anajure preferiu agir de uma forma secreta, reservada, né, para não dar muito problema, para os muçulmanos não saberem que uma associação nacional evangélica está em favor de um pastor perseguido. Então, para essa associação agir, só se for por debaixo dos panos, com apoio jurídico. Mas se for para trazer uma nota, para confrontar juridicamente com a associação islâmica, isso eles não fazem. Eu estou falando isso, queridos, porque se amanhã você for processado, como esse pastor está sendo, você não vai poder contar com a Anajure para defender você de uma forma pública. De repente, você até conta para apoio jurídico, né? De repente, você pode contar com isso. Então, assim, ele não conta com a Associação Nacional de Juristas Evangélicos, tá? E a Anajure, quanto aos bons trabalhos que certamente deve executar, né, que eu desconheço, né, mas de repente deve... Por que eu desconheço, gente? Porque assim, quando eu ia nas reuniões do Ministério das Relações Exteriores para tratar de assuntos sérios de perseguição religiosa, violação de direitos humanos, eu nunca vi nenhum membro da Anajure lá. Eu nunca vi. Eu nunca vi eles debatendo. Eu não lembro de ter visto. Eu nunca vi a Anajure em nenhum debate assim acirrado em relação a esses assuntos. Mas já me disseram que eles trabalham essa pauta também. Só que eles são diplomáticos porque eles são, pelo que eu estou vendo aqui, multiculturalistas, né? Mas, Anajure, uma notinha, tá? Faz uma notinha, só uma notinha, já vai ajudar muito, tá? Bom, então, o que essa associação islâmica fez? Ela mentiu no seu site, ela está usando taquia,
No seu site, ela diz que é defesa judicial da comunidade muçulmana e trabalha a pauta de tolerância religiosa. E sabe por que o pastor foi processado? Com base na tese de defesa montada, na tese de defesa não, na tese de acusação montada por membro dessa NAGE. Tá? O que aconteceu? O pastor agrediu algum muçulmano? Não. O pastor xingou algum muçulmano? Não. O pastor conclamou as redes com discurso de ódio, dizendo muçulmano não presta. Não fez nada disso. Não foi ataque a nenhum muçulmano, a nenhum sheik, até porque só louco, né? Atacar sheik. Enfim, ninguém. Né? É só louco atacar sheik, gente, porque eles são muito pacíficos. Tá aí, eles são muito pacíficos. Você vê que agora tem um processo. É muito pacifismo, gente. É muito amor para dar. Aí... E outro detalhe, todo mundo sabe que a OAB está apoiando aí essa batalha judicial aí dos muçulmanos contra a intolerância religiosa. Então, gente, enfrentar a OAB não dá. A OAB só não se mete quando o jornalista conservador é preso, né? Enfim. Mas o pastor não fez nada disso. Sabe o que o pastor fez? Gente, olha o que o pastor fez. Olha que crime terrível o pastor promoveu, tá? E está sendo processado por isso. Ele, no site dele, ele colocou matéria, né, artigo. Eu acho que foi até tradução. Depois eu vou ver direitinho, que eu vou escrever um artigo sobre isso, e aí eu vou trazer melhores informações. Mas ele caiu na asneira, gente, de mostrar que o profeta Muhammad, isso quem traz é a tradição islâmica. Ele trouxe a tradição islâmica mostrando que o profeta Muhammad casou com uma criança de 6 anos, que foi, no futuro, a mulher que ele mais amou. Legal, né? Ele tinha várias mulheres, mas ele amou mais Aisha. Interessante, as feministas não falam disso? Eu não sei por quê. Por que as feministas não falam de uma possível, né, de um possível machismo do Maomé? Porque elas gostam de falar de Jesus, do machismo de Jesus e da sociedade cristã, mas nunca acusam Maomé de machismo. É interessante isso, né? Mas Maomé casou com uma criança de 6 anos, né? Mas vamos fazer justiça a ele. Ele só teve relação sexual com a criança quando ela completou 9 anos de idade. Não foi com 6 anos. Com 6 anos ele podia matar a criança, né? Então ele teve um coração muito bom e só teve relação sexual, tudo com o consentimento da família dela, tá? Ele não estuprou a menina. Ele teve o consentimento da família e da menina. A menina deixou as... Inclusive, gente, no Islã, as meninas, quando a doutrina começou, eles copiaram os judeus, porque na época, na doutrina judaica, naquela época, as meninas não podiam brincar de boneca. E eles copiaram muito da doutrina cristã e judaica, né? Até mudar tudo. Quando foi para Yatrib, né, que é Medina, Maomé começou a mudar tudo, foi uma maravilha. Mas, por enquanto, ele copiava. Aí até a Aisha, olha como Maomé foi bom. Aisha chegou a levar as suas bonecas. Olha que coisa linda, gente. Ele deixou a criança levar as bonecas e as outras muçulmanas não podiam brincar de boneca. Mas a mulher criança, ou criança-mulher, sei lá, do profeta podia sim brincar com boneca. E será que com sexo se brinca? Será que com sexo se brinca? Mas ele teve relação sexual. E a Aisha, na tradição islâmica, conta tudo isso que ela passou. Tudo isso. Então, isso é história islâmica e eu quero ver qual é o muçulmano, a entidade que vai dizer que é mentira. Eu quero ver. Porque eles têm a mania de dizer que Maomé protegia as mulheres, blá, blá, blá. Mas eu quero ver eles dizerem que isso é mentira. Mas voltando aqui. Aí o pastor contou isso, mostrou isso e também trouxe a opinião que ele tem. A opinião, liberdade de expressão, tá? O pessoal da militância gay não diz que Jesus é trans. Eles não dizem que eles têm o direito de, no carnaval, mostrar Jesus mulher, Jesus trans, Jesus traficante, Jesus negro, Jesus amarelo, vermelho, Jesus tudo, menos o que ele era, judeu. Até porque vai lembrar de Israel, e a esquerda odeia Israel. A esquerda se levanta contra Israel. Então, como há um racismo assim, né? Não posso falar que é um racismo. Desculpa, retiro isso aqui, não é racismo, porque daqui a pouco podem me processar dizendo que eu chamei militância de racista, né? Eles podem chamar o pessoal de extrema-direita, de fascista, racista, misógino, mas se você
mesmo que seja por ironia, eu estou usando ironia, tá? Vocês não são racistas, vocês não são. Eu sei que vocês não retratam Jesus judeu, não é por racismo, é porque vocês não suportam Israel, porque Israel é mal com os palestinos, é muito mal, né? Mas vocês amam o Irã, mesmo matando os homossexuais que são pauta de vocês. Ai, mas Irã é bom, né? Bom, é bom, né? Tá fazendo lá bomba, quer dizer, tentando, né, fazer lá bomba atômica. Eles são muito bons, maravilhosos, sim, são maravilhosos, né? Eles jogam os ayatolás lá, o ayatolá tem milícia lá que eles contratam para jogar ácido no rosto das iranianas. A misoginia, né? Das iranianas que não se cobrem com véu de forma correta, né? Mas o Irã é lindo, Israel é que não presta. Vocês estão certos. Representem mesmo Jesus como tudo isso, menos judeu. Porque judeu, né? Judeu, né? Não é assim que funciona? Então, assim, a militância LGBT, os humoristas da extrema esquerda, lá de Porta dos Fundos, pode apresentar Jesus como quiser, homossexual, mesmo que isso não seja real. Porque, assim, que eu saiba, não existia o conceito trans, não existia determinados conceitos que a gente tem hoje de ideologia de gênero, tal, não existia traficante naquela época, nada disso. Não existia, sabe, armas, sabe, para botar lá o cara baleado na cruz, abrindo alas e canal. Não tinha nada disso naquela época. Então, retratar Jesus assim seria meio incoerente, né? Mas, enfim, eles podem retratar. E se você processar, você é que não presta, porque tudo em nome do humor e tudo em nome dos direitos humanos, né? Os direitos humanos. Mas, quando o pastor coloca no site dele essa verdade histórica, que Maomé, eu não estou falando que estuprou, não, tá, muçulmana? Estou dizendo que teve, assim, se fosse na nossa lei hoje, ia ser, o que ia ser, hein? Eu tenho meu amigo, cadê? Eu não sei se ele já entrou, ele entra em toda a minha live, doutor Antônio, que é um grande criminalista, meu querido amigo. Olá, o pessoal está entrando aí direto. E direto. Peraí, deixa eu ver aqui. Gente, estão falando aqui da Najuri. A Najuri disse que daria apoio jurídico, tá? Mas não quer entrar na briga pública, quer fazer as coisas por debaixo dos panos. Então, eu estou falando da verdade, trazendo assim. A verdade não, estou trazendo a realidade, que eu não quero ser injusta. Só que, na minha visão, voltando aqui à Najuri, porque o meu querido Leandro trouxe esse comentário, a Najuri, ela se posicionou em off, porque não quer ficar mal com o muçulmano. Deu para entender? Com entidade muçulmana. A Najuri, pelo pouco que eu já vi eles trabalhando, eles são multiculturalistas. Ponto. Fica por aqui, tá? Ponto. Então, eu queria pedir ao pessoal aí da Najuri, né, os juristas lá, que deem uma força aí, faz uma notinha, faz bem pequenininha, porque assim, quem sabe os muçulmanos não vão tomar conhecimento e vocês não vão se queimar com eles. Pode ser. Mas voltando aqui. Então, o pastor, ele mostrou essa verdade histórica e gente, o pastor, ele é historiador. Ele é bacharel em história. E eu não sabia. O pastor João Martinez, ele é voz das mulheres muçulmanas. Gente, eu não sabia. Aliás, eu quero aqui parabenizar esse amigo que eu passei a ter. Parabéns, pastor João Martinez. Sabe o que eu descobri? Que o pastor João Martinez, ele fez a tese da pós-graduação dele, ele me falou isso essa madrugada, tá? Foi linda, gente. Ele fez, cadê? Eu tinha anotado aqui. Ele fez baseado na obra maravilhosa de Ayaan Hirsi Ali. Gente, ela é o maior nome das mulheres mutiladas no mundo por causa da doutrina da religião da paz. Quem não conhece, compre os livros. Ele me mostrou todos os livros da Ayaan Hirsi Ali. Ela é a maior voz. Essa mulher, eu qualquer dia vou fazer uma live só sobre ela. Ela, quando criança, ela sofreu mutilação genital feminina, uma negra africana que venceu, é cientista política, ameaçada por jihadistas, vive nos Estados Unidos, tem 3 obras maravilhosas, que eu nem sei dizer qual é a melhor das 3. E esse pastor, por ser historiador, por ser um homem culto, né? E por estar preocupado com as mulheres, a pós-graduação dele foi em cima da obra dela, denunciando
o machismo islâmico. Será que eles vão me processar porque eu estou falando do machismo islâmico? Porque eu não aceito essa coisa de homem estar acima das mulheres, sabe? Acho que eu virei feminista. Acho que aprendi lá com o pessoal do feminismo. Não, esse negócio de homem receber herança maior do que mulher, esse negócio de criança casar, adolescente casar, como acontece em alguns países muçulmanos, esse negócio de casamento forçado que existe em países muçulmanos e os governos não estão nem aí. Não, gente. Eu acho que eu vou virar feminista. Não vou virar feminista porque feminista não defende essas pautas. Então, não vou virar feminista. Feminista não denuncia isso. Pois bem, o pastor é historiador. Então, como ele é historiador, ele conhece história, né? Ele tem acesso a fontes, né? E aí ele foi e deu a opinião dele, ele fez a análise dele, a opinião, sobre essa ação do Maomé, que cá entre nós não foi nem um pouco... Né? Gente, cá entre nós, né? Você acharia bonitinho, né? Um homem de mais de 50 anos ter relação sexual com uma criança? Bom, eu não acho isso bonito, eu não acho isso legal. Eu sei que parte da esquerda já está batalhando por isso, dizendo até que pedofilia, eu não estou chamando o profeta de pedófilo, não, pelo amor de Deus, não estou, não me processem, tá? Mas a esquerda, estou falando da esquerda, é porque esse assunto lembra pedofilia, né? Só porque lembra. Aqui, naquela época não era pedofilia, então não vou criticar o profeta não era pedófilo, porque naquela época não tinha pedofilia, né? Mas isso é um conceito moderno, né? É um conceito moderno que a esquerda quer mudar, porque a esquerda está... Inclusive o jornal o Globo News, né, trouxe como doença, debatendo a pedofilia como doença. Então isso daqui a pouco vão tirar lá, né, da listagem de doenças, né? Ou melhor, vão tirar, não, vão colocar na listagem de doença a pedofilia para os pedófilos ficarem à vontade para estuprar as crianças e tudo mais, né? Até porque o mundo vai se tornar um. As religiões estão se unindo porque o Papa já está trabalhando a religião única. Então, se vai ter uma religião única, é claro que os homens mais velhos têm que ter relação sexual, casar com criança. Porque o Papa já está trabalhando essa temática. E como vai ter uma religião única, se dentro da doutrina islâmica, né, ou melhor, dentro... não é doutrina, porque está no Alcorão. Está no Alcorão, o que está no Alcorão é doutrina, o que está na Suna é doutrina, né? O que está na tradição islâmica é doutrina. Então, assim, tem que copiar tudo que o profeta fez. Não é assim, o seu Sheikh Jihad? Não é assim? É assim que funciona, né? É assim que funciona. Então, o pastor, ele foi processado, tá? Porque ele caiu no... Gente, que crime horrível. Ele chamou o profeta de pedófilo. Ele chamou o profeta de pedófilo porque ele achou que num país onde ele tem liberdade de expressão, num país onde pode dizer que Jesus é gay, pode dizer que Jesus é gay. Não teve aquele cantor lá famoso LGBT que num show disse que Jesus é gay? Ele pôde, qual o problema? Aliás, gente, cá entre nós, eu não estou nem... Eudeia, não processar... Eudeia. Sabe por quê? Eu prefiro liberdade de expressão do que pastor preso, do que cristão preso. Até porque a igreja toda foi em cima lá do cara gay, que disse que Jesus era gay. Teve gente que eu acho até que processou ele. Mas correm atrás lá do gay quando diz que Jesus é gay e tal. Mas agora que um cristão está sendo perseguido por falar a verdade, cadê a igreja se levantando? Quando eu digo a igreja, os maiores nomes da igreja. Então vamos deixar de ser hipócritas. Não pode falar que Jesus é gay. Não pode, eu processo, eu faço birra. Mas quando um pastor, baseado em fatos históricos, emite a sua opinião num país onde a Constituição lhe dá direito à liberdade de expressão e crítica a qualquer religião, e ele diz o profeta é pedófilo, e aí ele é processado, e aí ele pode vir, se ele for condenado a pagar 40 mil reais de indenização, aí isso ninguém não. Poucos se levantam e a maior parte da igreja e dos poderosos que estão à frente de igrejas no Brasil ficam calados. Então vamos deixar de hipocrisia, galera. Vamos deixar de hipocrisia. Se falar... E outro detalhe, o rapaz lá gay, que falou que Jesus era gay, para a plateia dele, é um direito dele, a plateia dele, se filmaram azar, mas era a plateia dele, ele falou que Jesus é gay, mas crente... Jesus é gay? Vamos lá, Jesus é gay. Tem alguma prova histórica de que Jesus é gay? Não tem. Não tem.
sabe? Não tem, não tem, não tem. E mesmo assim, eu não processaria esse cara, mas não processaria mesmo, gente. Jesus não precisa de defesa, eu tenho assim, uma visão muito diferente. Agora, eu respeito, quero deixar claro, eu respeito todo crente no Brasil, todo cristão que se sente ofendido, porque eu sei, eu estudo e eu sei que identidade religiosa faz parte, inclusive, da identidade nacional. Porque os nossos valores nós expressamos também de acordo e fundamentados com a nossa fé. E por isso, no Brasil, a maior parte da população não aceita aborto, não aceita a liberação de drogas e não aceita um monte de pauta progressista que está lá, né, com os amiguinhos aí de certas autoridades, né, de certas autoridades por aí, que eu não vou ficar focando muito, não. Mas entendo bem, no momento, que não é o momento, é lógico. Então, vejam bem a incoerência que existe hoje no meio evangélico. Se levanta para defender Jesus, que nem precisaria de defesa, né? Mas um pastor que, por amor a Jesus, é por amor a Jesus, gente. Esse pastor, se estivesse num país muçulmano, seria morto, seria processado, condenado, preso, tá? Dependendo do país muçulmano, não é todo país muçulmano que ele seria morto. Deixa também deixar claro isso aqui, eu não posso relativizar. Né? Tem país muçulmano que só persegue, né? Só persegue, mas não mata, não. Não mata, né? A não ser alguns grupos que a gente chama de extremista, né? Que querem levar o que o profeta escreveu ao pé da letra, para agradar certas autoridades islâmicas aí no mundo muçulmano. Então, vejam bem, querido, se você se sente ofendido porque o gay lá, o cantor, o ator, seja lá o que for, chamou Jesus de gay, respeito isso, apesar de eu não processaria, né? Mas respeito, porque eu sei que isso faz parte da tua identidade. E se isso mexe com você, beleza. Leve isso à frente, é um direito teu, tá? Porque só a esquerda que pode ter sensibilidade. Se você chegar e falar aquela gordinha ali, ele é gordofóbico, se você disser, não, porque, ele é racista, as sensibilidades respeitadas no âmbito jurídico hoje são todas esquerdistas. Quando é o conservador, se o conservador disser eu não aceito que fale Jesus gay, eu vou processar, ele não presta, ele é intolerante, ele é perverso e tal, né? Mas eu entendo a tua sensibilidade, eu só estou deixando claro que eu sei o que é o plano globalista de destruição que está aí. Então, eu tenho cuidado porque eu sei que se eu chegar na minha rede e disser vai lá, processa aquele que chamou pastor, ou melhor, Jesus de gay, amanhã vem um monte que está aí me observando, muita gente aí me observando. Olha aí, ela quer que processe aquele que chamou de pastor Jesus de gay, mas não quer que os muçulmanos processem o pastor. Vocês entendem? Eu não tenho 2 pesos e 2 medidas. Eu sou coerente, racional naquilo que eu acredito. E aqui eu não estou como religiosa. A minha sensibilidade pessoal, desculpa, pouco importa. O que eu penso do cantor gay que fez isso, pouco importa. Eu sou voz. Eu sou voz de minorias, eu sou voz daqueles que são atacados por essa agenda globalista que, infelizmente, já está comandando muitas mentes aqui no Brasil, inclusive daqueles que fingem que são conservadores fake. Então, o pastor ele está sendo processado porque ele deu a opinião dele diante de um fato histórico, dizendo que, não, peraí, Maomé é gay, não, perdão, gente, olha, ele falou isso, não. Ele falou, Maomé é pedófilo. Maomé é pedófilo. Ele não falou que muçulmano é pedófilo. Porque se fosse muçulmano, ele deveria ser processado, porque nem todo muçulmano. Ele deveria não, eu não vou dizer que ele deveria ser processado, mas eu até entenderia se ele fosse processado. Porque se ele falasse, muçulmano é pedófilo, porque não sou eu que comando o processo de ninguém, então não vou falar que ninguém deve processar ninguém. É só deixar isso claro. Porque às vezes a gente fala alguma coisa e. Né? Mas. Não pode se falar que muçulmano é pedófilo, porque, graças a Deus, muitos, a maioria não é pedófila. A maioria nem mesmo entra nessa vibe aí de acreditar que criança de 9 anos deve casar, como tem países por aí que tem uma defesa aí, sabe, de autoridades islâmicas, inclusive na Europa isso acontece, né?
Então, como eu sei, como eu e você, todos nós sabemos, que muçulmano não é pedófilo, mas que o Islã da base... Olha a diferença. Uma coisa é você atacar um muçulmano de forma injusta, criminosa, porque pedofilia, né, no Brasil a gente sabe. Agora, lá fora não, no mundo muçulmano fica à vontade, mas aqui não dá, por enquanto, né? Enquanto a esquerda não mudar isso aí, né? Mas e tudo bem. Esse pastor, ele não atacou no muçulmano. Essa associação, ela diz que ela vai defender a comunidade muçulmana. Associação, você pode defender a comunidade muçulmana e deve, mas você não pode e nem deve atacar, processar ninguém para defender Maomé. Você não tem o direito de voz de Maomé. Maomé já morreu, meu amigo. Eu, por exemplo, não acredito em Maomé. Eu não acredito em Maomé. Sabe, o que ele falou, deixou de falar para mim. A única diferença que faz é porque, com base em muita coisa, não em tudo, não em tudo, mas em base em muita coisa do que ele falou, especificamente do que ele falou lá em Medina, que era Yatrib, sabe? Yatrib, nome judaico, aí eles mudaram lá para Medina, depois que tiraram todos os judeus lá, ou por morte, ou por ameaça, né? Entenda bem, queridos, a gente sabe que tem um Alcorão de Meca, que é aquele pacífico, né? Tem pacífico, mas também tem o Alcorão de Medina, né? A parte lá em que Maomé era bem bravinho. Então, entenda bem, todos no Brasil, a associação tem o direito de criticar questões históricas relacionadas à religião e criticar personalidades. Quanta gente está chamando aí o Bolsonaro de machista, ele está processando, ainda que ele processe, ele não vai ganhar. Sabe por quê? São personalidades históricas. Maomé só é profeta para vocês que creem. Para a gente ele não é profeta, cai na real, não é profeta. Maomé é só uma, entre aspas, personalidade histórica, que é cultuada e, na minha visão, divinizada por muçulmanos, tá? Porque na charrada vocês colocam Maomé no meio. Eu não coloco. Eu não coloco ninguém que não seja Deus na minha confissão de fé. Mas vocês colocam, né? Porque eu acho que isso é divinizar aí. Enfim, mas ainda bem. Vocês estão trazendo distorções que o judicial, por não conhecer o mundo islâmico, nem doutrina islâmica, está caindo nessa. E eu não estou aqui com base no meu conhecimento, não. Eu vou lá nos sheiks do mundo islâmico, eu vou lá na Al-Azhar, que vocês são sunitas. Mostra o que Al-Azhar fala, lá, por debaixo dos panos, não o que Al-Azhar fala junto com o Papa. Então não vem com essa conversa. Não, mas... Então, entendeu bem? Você criticar um Maomé que só é cultuado no Islã é como se você criticasse Jesus. O ateu fala, eu não creio em Jesus. Jesus não presta. É um direito dele, gente. Ele não crê, é problema dele. Ele pode criticar. Pelo nosso ordenamento jurídico até agora a gente pode criticar. Mas, entenda bem, e outro detalhe, você vê que eles criticam com mentira, porque chamar Jesus de gay é mentira. Então não é nenhuma crítica, é mentira. Mas no caso de Maomé, gente, Maomé realmente teve sexo com uma criança de 9 anos, depois casado, lógico, né? Que ele respeita isso. Mas ele teve sexo. Então, qual o problema de alguém dizer que ele é pedófilo? A associação, vocês não têm procuração de Maomé para poder defender a honra do profeta. Vocês não têm. Aqui, para a maioria da população, a maioria, e para a nossa Constituição também, a nossa Constituição não tem essa parada. Para nós, para a maioria do povo brasileiro, para a Constituição, para o ordenamento jurídico, Maomé não tem essa aura, né, essa aura não, esse direito, né, esse direito de ter o seu nome retirado de qualquer crítica no cenário nacional. Gente, Maomé não é pessoa. Maomé não é muçulmano. Maomé é o profeta de vocês. Então, saibam fazer a diferença. Se esse pastor chamasse o muçulmano de pedófilo, eu ia falar, pastor, sinto muito, mas você errou. Você errou feio e agora vai ter que... Pede perdão para os muçulmanos, porque você está errado, eles não são pedófilos. Não pode, né? Não pode. Eu não posso generalizar, porque algumas importantes autoridades islâmicas, inclusive em alguns países, aceitam, estimulam o casamento de crianças, né? Não é por causa disso
que eu vou dizer que todo muçulmano é pedófilo, porque não é, isso é mentira. Então, o pastor, ele é historiador, ele sabe o que está falando, ele falou uma realidade. É claro que os historiadores, e eu fiz um pouco de história, porque, assim, algumas cadeiras de história, porque eu fiz relações internacionais e tal, e eu amo história. Eu sei que o máximo que poderia acontecer, o máximo, era essa associação, ou seja lá quem for, criticar o pastor, dizendo, pastor, olha só, isso é anacronismo. Vamos aqui na questão técnica. Isso não é crime. Isso não é crime. Isso é anacronismo, pastor. Sabe por quê? O senhor está pegando o olhar atual para fazer análise de uma questão histórica, né? Poderia até falar isso. Olha como eu sou perversa, né? Estou dando uma de advogado do diabo aqui. Mas para vocês entenderem, né? Porque para nós hoje, sociedade atual, quem tem sexo com uma criança é um pedófilo. Agora, gente, anacronismo é crime? Historiadores, por favor. Ah, não, historiadores não, porque a maioria da academia é progressista, é Lula livre, não dá. São poucos historiadores conservadores. Mas, gente, anacronismo não é crime. Então, o pastor trouxe um olhar atual para um fato histórico. Então, a única crítica que ele poderia receber é de anacronismo, nunca crime. Porque hoje, na nossa sociedade, isso é pedofilia, isso seria, sim, categorizado como crime, mas que eu saiba, não tem nada na legislação penal dizendo que é a calúnia contra profeta de religião. Existe? Gente, me ajudem. Advogados que estão aí, me ajudem. Existe na nossa legislação alguma... Me ajudem. De repente, eu não sei, né? Tem lá alguma coisa dizendo que caluniar divindades, profetas de religiões, caluniar personalidades históricas. Gente, sabe? E aquela coisa, no Brasil isso não seria nem calúnia. Ainda tem essa, tá? Ainda tem essa. Não seria nem calúnia, porque no Brasil hoje, ter relação sexual... Hoje não, desde sempre, ter relação sexual é pedofilia. Então, se é pedofilia, não seria uma calúnia. Não seria uma calúnia, porque se o profeta fosse vivo hoje, se ele vivesse, sabe? Se ele vivesse até hoje, ele seria, sim, um pedófilo. Seria visto como pedófilo. Então, assim, eu estou trazendo essas reflexões para mostrar o que está acontecendo no Brasil e para mostrar que esse pastor ele não agiu incorretamente, ele não foi um criminoso. E eu quero deixar claro, porque eu sei que o pessoal vai ver, gente, tem os muçulmanos que me adoram. E uma coisa... Não, eu tenho outras informações que eu não vou passar agora, não. Eu vou deixar para a próxima live, e eu vou deixar para o artigo que eu vou escrever, e eu vou deixar para o requerimento que eu vou escrever para a minha querida, linda, salve, ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Porque aqueles títulos progressistas eu tenho dificuldade, sabe? De categorização, não gosto de categorização, eu não gosto, mulher, família... Não, direitos humanos é para o ser humano em geral, não tem essa parada, não. Mas... Damares, eu sei que você tem os seus olheiros aí, os bajuladores aí, que estão levando tudo que eu faço, ao ponto da tua diretora ter vindo aqui me visitar, né? Pena que ela não quer escrever sobre homofobia islâmica. Ela ia fazer o maior sucesso, eu ia divulgar ela em todas as redes. Ela só não ia fazer sucesso com a militância LGBT, porque isso é proibido, esse assunto é proibido. Mas, querida... vai ter mais um requerimento, Damares. É claro que você não costuma me atender, porque você só atende Felipe Neto, essa galera que você não bloqueia, você me bloqueou no Instagram, legal. Mas eu vou fazer um requerimento contando essa história, porque você está fingindo que não está vendo, e se você não se posicionar, eu vou levar também ao presidente. Eu vou levar o presidente, sabe por quê? Hoje é um pastor, amanhã pode ser eu. Não vai ser nunca Damares, porque a Damares apoia a agenda globalista, então ela vai continuar caladinha, ela apoia isso. Agora, você, amanhã, se isso formar precedente... tá. Se isso formar precedente, queridos, amanhã a gente pode ser condenado a pagar 40 mil reais, no mínimo, de indenização, porque... critica o profeta de uma religião que a gente não crê. Eu quero direitos iguais. Se gay tem direito a mentir,
falando que Jesus é gay. E, ó, nada contra os gays, tá, gente? Fala o que vocês quiserem, que eu não tô nem aí. Não tô nem aí, tá? Desde que a comunidade cristã não se sinta perseguida. Quando você, gay, fala o que quiser dentro das tuas redes, sabe? Aquela coisa, dentro do teu povo. O cantor gay falou no meio do... Gente, quem foi assistir aquela coisa? Que homem ridículo, né? Vamos lá. Vamos lá. Nem talento ele tem. Gente, ele falou no meio da comunidade dele, da galera dele. Eu não estou nem aí. É uma opinião individual levada a uma coletividade que está dentro daquela ideia. Eu só me levanto contra, como no caso do militante LGBT, da militância LGBT, que pega Jesus e coloca lá. Peraí, aí já é abuso. Colocar Jesus como trans, né? Ele não era trans, isso é mentira. Nem anacronismo é mentira. Aí tá lá, como trans, homofobia. O que quer dizer aquilo ali? LGBTfobia. O que quer dizer aquilo? Quer dizer o seguinte, quer dizer, o que quer dizer não, uma das representações, porque pode ter várias representações, e a esquerda sempre leva para uma representação vitimista, onde ela não vai ser acusada de nada. Mas quem vê aquilo ali vai ver, mas como é que... Tadinho, eles estão sendo mártires, estão sendo mortos como Jesus por esses cristãos, porque são os cristãos que são acusados pelos LGBT por crer na Bíblia. Eles acusam de serem preconceituosos, porque tem que rasgar a Bíblia para eles serem respeitados. O problema de matarem gay no Brasil não é por causa dos problemas que eles têm por aí, não. É a Bíblia. Rasgue a Bíblia e cristão, não pregue os versículos bíblicos lá que são contrários à conduta, mas não obrigam ninguém a seguir aquele pensamento, né? aquela orientação espiritual. Né? Mas vocês veem o absurdo. Está lá. Aí é diferente. Aí vocês estão atacando a fé, os símbolos religiosos, porque eu estou vendo que já parece que teve uma leitura. Agora o Código Penal tem uma leitura diferente, né? O Código Penal tem uma leitura diferente, enfim. Mas a comunidade cristã no Brasil se sente ofendida. E realmente vocês mostraram isso para o público. Vocês atacaram, vocês colocam... Vocês não. Alguns membros entre vocês colocam símbolos religiosos naquela parte do corpo, e eu não vejo a liderança lá LGBT condenando. Aliás, eu não vejo. Mas como eu não acompanho essa galera aí de extrema esquerda, eu não acompanho. Eu quero pedir, se alguém viu, por favor, me ajude. Marina Heidel, Marina, você me visita sempre. A diretora lá que trabalha com a Damares, militante LGBT. Você está sempre aqui. Está sempre lá, você veio aqui. Me ajuda, Marina. Você emitiu alguma nota condenando os homossexuais que, no meio lá da passeata de vocês, esses homossexuais que fizeram essas coisas feias, sabe? Quebrar imagens, né? Colocar, sabe, cartazes com coisa feia, pegar símbolos cristãos e colocar naquele lugar. Você emitiu alguma nota condenando isso, Marina? Porque você é contra a intolerância LGBT, mas eu creio que você é uma mulher trans, assim, preocupada com direitos humanos, com respeito ao semelhante. Então, Marina, eu quero usar minhas redes para mostrar sua nota, condenando os excessos, porque o Malafaia faz isso. O Malafaia ele condena alguns excessos que ele vê, né? E vários pastores condenam, né? Eu me lembro que quando um pastor lá da Universal quebrou a imagem, o Malafaia, um monte de gente falou: não se quebra imagem, tem que respeitar a religião alheia. Você pode não concordar, mas você não pode fazer isso. Ataque a religião. Sabe, essa galera aí que você não topa muito, né? Essa galera costuma condenar os excessos no meio cristão. E você condena os excessos no meio LGBT? Eu queria saber se teve alguma nota aí da direção, porque se teve, eu não sei, tá? Não estou dizendo que não teve. Eu tenho que tomar esse cuidado. A gente tem que tomar muito cuidado hoje, porque LGBT adora processar, adora processar. Então, quero deixar claro, não sei se teve nota da militância condenando esse tipo de ação, mas se teve uma notinha, apresentem, porque como jornalista eu vou na minha rede dizer: gente, olha só, o movimento, a direção do movimento LGBT condenou todas as ações de militantes que em público, perto de criança e tudo mais, fez esses ataques afrontosos à fé da maioria da população.
Se vocês fizeram isso, gente, eu vou ficar feliz. E no meu artigo até eu vou. Manda isso aí dessa semana, tá? Porque eu vou colocar isso no meu artigo para o pessoal tomar conhecimento, ok? Então, gente, é o que eu penso. E eu peço a você: conhece algum youtuber famoso? Conhece? Porque os youtubers aí, os grandões, aí, conservadores, ainda não descobriram que o pastor existe. Por favor, seja a voz do pastor João Martinez. Ajude a ele nessa causa. Eu vou ingressar na semana que vem com o requerimento lá no Ministério dos Direitos Humanos, né? E vamos ver, porque olha só, eu não quero pensar que a ministra está eu não quero pensar que ela está boicotando o trabalho de uma ONG porque a presidente da ONG critica ela com base em fatos, tá? Eu não quero acreditar que eu não estou sendo respondida nos meus pleitos porque a ONG, porque quer que mude presidente, Damares, a gente muda. Mas eu espero que você responda, porque você não respondeu. Em relação aos presos políticos, os seus funcionários me negaram o acesso à informação da tramitação do requerimento, mas, querida, eu estou só esperando passar os 30 dias, que está lá o prazo da lei de acesso à informação, eu só estou esperando passar. Estou de olho, tá? E vou ficar no caso do pastor Martinez. Eu quero ver, e eu vou pedir no requerimento, o Ministério dos Direitos Humanos emitindo uma nota pública condenando a ação da Associação Nacional de Juristas Islâmicos. Eu quero ver a ministra que manda prender, ou que diz que vai mandar prender governadores, indo para a porta da Associação Nacional de Juristas Islâmicos defender um cristão porque trouxe uma opinião sobre a realidade de um fato. Maomé teve relação sexual, sim, com criança. Isso é fato. E o certo era muçulmano, hoje, dizer: não, isso não foi incorreto, a gente não aprova, como vários fazem. E eu quero bater palma para todos os muçulmanos no mundo, que estão pedindo a reforma do Islã. Eu apoio essa iniciativa. Existem entidades islâmicas no mundo que não são como essa associação nacional aí, não são como ela. São entidades islâmicas que estão denunciando as violações que existem no Alcorão e estão pedindo para reformar a religião. Então, muçulmanos queridos, vocês têm o meu apoio. Vocês têm o apoio da ONG Ecoando da Voz dos Mártires. Eu sou voz, sim, dessas entidades que querem reformar o Islã para que nasça, o Islã ortodoxo, para que nasça uma religião tolerante, pacífica e que respeite a opinião de outras religiões ou de pessoas que nem têm religião. Sejamos voz, gente, desses muçulmanos moderados. Depois eu vou trazer até aqui algumas entidades e algumas autoridades. Algumas não, eu só conheço uma grande autoridade, né, lá na Austrália, que está sendo ameaçado, assim, por um acaso. Ele está sendo ameaçado, né? E só Alá na vida dele, né? Mas que eu curto ele, eu sigo ele, enfim, né? Então eu apoio o muçulmano moderado, mas não apoio uma associação de juristas que está perseguindo o pastor com base em distorção de conceitos, inclusive históricos. Um pastor que é historiador, tá bom? Então, estou deixando claro. E a associação, não me processa não, tá? Não me processa não, tá? Eu não chamei o Maomé de pedófilo só por um rigor técnico. Só por rigor técnico. Eu sei que é anacronismo, aí eu sei que a galera de esquerda lacradora vai dizer que eu sou anacrônica, né? E aí é chato. Aí eu não chamo, não. Nunca chamei, tá? Se isso é motivo de processo, eu nunca... O principal, né? Eu nunca vou ser processada por eles, se for isso. Porque eu nunca chamei Maomé de pedófilo, de misógino. Não, mas outras coisas eu chamei. Ih, meu Deus, será que eu vou ser processada? Né? Eu fiquei muito indignada quando Maomé mandou cortar a cabeça daquela galera, né, daquela tribo judaica, lembra? Vocês conhecem da história do expansionismo islâmico lá na Península Arábica, lembra? Ele sentado do lado da Aisha, quando ela era uma adolescente ainda, e ele pegou as mulheres judias para escravas sexuais, né? Isso nem acontece hoje, né? Nem acontece com as meninas de Chibok, na África, nem acontece. Aí ele ficou lá
a tarde toda vendo os muçulmanos cortando as cabeças lá dos judeus. Eu denunciei isso. Eu disse que isso era aterrador, que isso era perverso. Eu chamei Maomé o profeta, desculpa, vou respeitar, o profeta de Muhammad, que o certo é falar o nome dele, né? Eles não gostam quando chamam de Maomé. Eu critiquei, eu disse que ele era perverso, né? Isso não é uma atitude legal, cortar a cabeça de um monte de judeu assim, sabe? E pegar as crianças, levar as mulheres como escravas sexuais e ver aquilo. E cortar como alguns países, tem país que faz, né? Não tem país que faz? Não tem lá no Afeganistão, tem lugares lá que eles enterram, né? Eles enterram. Eu já vi caso no mundo de hoje, não é nada anacrônico, não, no mundo de hoje. Mulher apedrejada sendo enterrada até o peito, isso acontece na África, em parte, não todas, né? Graças a lá, né? Mas sendo enterrada e apedrejada, no Afeganistão, assim, tem umas coisas assim, eu critico o Maomé por causa disso, né? Eu critiquei, mas nunca chamei de pedófilo, então espero que vocês não me processem. É isso, eu estou num país livre e eu vou defender, sim, o direito desse pastor, a gente vai levar adiante essa história, tá bom? Porque se eu não defender, amanhã eu sou a próxima. E Deus, eu acredito em Deus, Deus é justo. Todos que se calam diante de uma perversidade são coniventes. Quem cala é conivente. E eu sei que muito cristão está me assistindo agora, então não vou usar um versículo bíblico. Aquele que podendo fazer o bem não faz, peca. Faça o bem, cristão. Pressione o teu pastor, pressione o teu ministério, pressione entidades evangélicas. Eu não vou falar pressione portas abertas, porque portas abertas não é voz de cristão perseguido. Ela se negou a participar do genocídio, ou melhor, da sessão solene em reconhecimento do genocídio de cristãos em São Paulo, que a Câmara fez, meu pedido. Eles se negaram. Então, assim, eles se negaram a socorrer o cristão Faraz Pervaiz. Se negaram ou não, eles não responderam. Né? Não vou usar, né? Vamos falar certinho? Eles não se negaram. Eles fingiram que não receberam muitos pedidos de socorro através de e-mail, WhatsApp. Eles não receberam. Né? Então, eu amanhã, aconteça o que acontecer comigo, não vou levar sangue de cristão e não vou levar nas minhas costas a prisão ou a indenização, né? Porque, pelo que eu estou vendo, não vai ter prisão, graças a lá, não vai ter, mas eu não vou levar a indenização pesada que um pastor pode vir a pagar porque fui covarde, porque fui omissa. Pessoal, cristãos, sejam militantes, como vocês são militantes em relação à bandeira LGBT, desde que a Damares não esteja no meio. Porque quando a Damares está no meio, não dá para tirar todo esquerdista, todo petista. Tem que deixar um pouquinho lá. Não, Dia Internacional do Orgulho Gay não é problema, não. Ela tem que respeitar, tá? Mas quando não tem a Damares no meio, vocês gritam, vocês processam. É só não ter diretora militante LGBT que trabalha com Damares, que aí, no meio do furdunço, que aí tá tudo certo. Vocês abrem a boca. Mas, abre a boca. Aí o gay lá, aí vamos processar. Gente, difícil. Vou ficar por aqui, já falei demais. Um beijo grande. Talvez esse final de semana tenha live interessante, tá? Conto com vocês, um bom fim de tarde, obrigada aí pelo apoio, daqui a pouco eu vou ler vocês aqui, porque eu gosto de ler vocês, obrigada pelo apoio ontem, pela live que eu fiz ontem, mais de 7 mil em plena tarde, maravilha, tem político que não tem esse número, né, de visualizações, obrigada pelas pessoas que aguentaram mais de 3 horas, gente, mais de 3 horas me ouvindo, lá com a minha linda Cláudia do canal Nunca Te Contaram, Mas Eu Conto, muito obrigada, e o meu total respeito aos muçulmanos moderados que não aceitam esse tipo de atitude. E eu estou esperando alguma entidade islâmica se levantar contra esse abuso, né? essa perseguição aí que essa associação está fazendo. Se alguma entidade islâmica ou alguma liderança islâmica no Brasil se levantar contra isso, passem para mim, porque eu não quero ser injusta. Eu quero dar voz aos muçulmanos moderados no Brasil. Né? E eu sei que tem. Eu sei que tem. Eu só não sei se vai ter coragem de apoiar o pastor.
Eu não sei se vai ter coragem de apoiar o pastor, porque enfrentar uma associação de juristas islâmicos que está defendendo o nome do profeta, não está defendendo a comunidade muçulmana, não. Está defendendo o nome, a honra do profeta. Ele não pode ser chamado de pedófilo, mesmo tendo relação sexual com uma criança. É isso. Pastor João Martinez, estou contigo. Você que conhece youtuber, pede a eles para levar o assunto. Eu posso dar o contato, tá, do pastor, tenho autorização para isso. Vou fazer live com ele, vou chamar outros youtubers que eu conheço para fazer live e a gente vai levar a voz desse homem. A voz do pastor João Martinez é a voz da ecoando a voz dos mártires. Eu quero ter liberdade de expressão no meu país, sem nenhuma entidade islâmica financiada por sei lá quem. Quem deve financiar? Sei lá, né? Mas eu não quero que poderosos, ricos, milionários, muçulmanos calem a minha voz. Muçulmano, você é respeitado no Brasil, respeite os pastores, respeite a nossa fé. Nós temos o direito, sim, de criticar o profeta. Nós temos. Existem vários livros falando sobre isso. Deixa a gente criticar o profeta. Agora, se algum brasileiro ou algum cristão atacar muçulmano, aí sim, entra com tudo. Porque vocês têm dinheiro, têm apoio da OAB, têm apoio de alguns promotores, né? Vocês têm apoio da Débora Duprá, vocês têm de muita gente. Entre mesmo, e eu apoio. Agora, não faça isso não, isso é covardia, isso é Sharia, isso é lei islâmica. Lei islâmica não. Beijo, até a próxima.